Olá, meus amigos guardas municipais. Quem fala aqui é o PH do canal Movimento Voz do Servidor. Hoje, com muita alegria, estou recebendo a presença do GCM Sanches, guarda municipal. Eu olho ele como um jovem extremamente atuante. Sanches trabalhou incansavelmente na construção de um novo plano de carga salário em 2018. A história todos sabem. Sanches é autor de um livro que eu queria receber dele esse presente. Sanches é presidente da Associação Unisguardas. Está ausente porque está trabalhando no campo político e a lei não permite que ele exerça esse cargo. Sanches tem uma entrada muito forte com o trabalho externo, falando de Brasília, com o Nogueira, todos conhecem essa figura, também está sempre inovando, buscando, estudando. Então hoje nós vamos conhecer um pouco desse personagem que está aí lutando para ser um representante dos guardas municipais do município do Rio de Janeiro na Câmara de Vereadores. Eu vou fazer a primeira pergunta para o Sanches, que é a pergunta de praxe. Sanches, bom dia, amigo. Bom dia. O porquê o guarda municipal tem que te dar um crédito que você vai ser um bom legislador, observando os seus direitos e garantias, caso você seja eleito? O porquê que ele tem que acreditar em você? Bem, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade que o senhor me colocou aqui para que a gente possa, é uma iniciativa louvável, né? É uma iniciativa democrática para que a gente possa levar informação, conhecimento a toda a categoria profissional e não só a categoria profissional, o cidadão carioca, né? Aqueles que todos possam nos ver, ouvir, diante das informações que são relevantes e necessárias para a cidade do Rio de Janeiro. Parabéns, PH. Bem, obrigado. Primeiramente, diante da sua indagação, né? Eu acredito que a gente vai desenvolver aqui vários assuntos, mas três, né, situações relevantes que a gente pode colocar aqui, né? Primeiro, que eu sou um guarda municipal que trabalha na guarda municipal. Então eu estou diante da categoria, exercendo a função de guarda municipal nas ruas, nas vias, patrulhando, fazendo a questão efetiva da prevenção da violência nas cidades. Segundo, eu sou um candidato que venho lutando institucionalmente para elevar a profissão diante da prefeitura, né, e diante de um cenário nacional, mas principalmente aqui no Rio de Janeiro, que não foi construído, né, essa estrutura. Terceiro, eu sou, né, um candidato que não tem que eu posso dizer assim, uma aversão, né, da categoria, uma situação negativa que possa ser exposta diante dos outros candidatos. Então, eu sou um candidato que pode agregar, né, em unir a categoria num projeto real para a cidade envolvendo a Guarda Municipal. Então, diferentemente de outros candidatos, eu tenho um projeto e venho levando esse projeto não só à categoria, mas a outras autoridades civis e públicas, né, para terem ciência do que a prefeitura pode fazer, deve fazer com a Guarda Municipal. Perfeito, perfeito. Porém, o senhor sabe que a Guarda Municipal é um quadro à parte da Prefeitura do Rio de Janeiro no quesito servidores públicos. Porém, no princípio da legalidade, o guarda municipal é um servidor público e vive essa discriminação. Essa discriminação tem que ser combatida no campo político. Porém, tem os alinhamentos com as entidades de classe, associações, sindicatos. Na autarquia GM-Rio, nós temos a Uniguarda, onde o senhor preside, temos a DGM, na figura do C. Silva, temos o sindicato, na figura do Rogério Chagas, e hoje nós temos uma cadeira vaga na Câmara de Vereadores. Porém, cada um fazendo a sua parte
eu acho que começa a ter resultado para os guardas municipais. O senhor está consciente que trabalhar essas entidades em um caminho único para a união, como o senhor falou antes, que eu acredito que esse seja o único caminho que a gente vai ter ali para trazer resultados. O senhor sendo eleito, a sua política será uma política que vai levar para só o seu lado, ou o senhor vai dar voz para essas entidades de classe? Muito bem, PH. Esse é um assunto que a gente precisa fazer uma retrospectiva, né, histórica aí, do que aconteceu na instituição. Nós tivemos, eu falo isso para quem possa me ouvir, né, a categoria, o cidadão carioca, nós tivemos dentro da instituição três oportunidades que a gente pudesse consolidar, né, estruturas, né, que favorecessem a melhoria da profissão. A primeira delas, né, é uma entidade sindical que foi criada praticamente junto com a instituição, né? A instituição nasceu em 92, se eu não me engano, o sindicato deve ter se criado em 93 ou 94 no máximo, né? E a partir daí, a gente perdeu a oportunidade de ter, né, uma entidade permanente que tivesse força jurídica para brigar com as questões da profissão dentro da prefeitura e fora dela. Essa foi a primeira perda que nós tivemos. Isso não deu certo, a categoria deixou, né, a presidência desse sindicato aí por mais de 25 anos, né, e é uma gestão inócua, não teve resultados concretos para a categoria, infelizmente. Me dá um minutinho. Claro. O trabalho aqui, mais uma vez vou falar, que é um trabalho de levar informação para o guarda municipal, tanto quanto para a sociedade. Ele está citando o sindicato, ele está passando vivências, ele está passando conhecimento, mas ele não está levando conflito. E o canal vai dar o direito de resposta, se assim o quiser. Porém, o trabalho do nosso candidato ao cargo de vereador tem que ser dessa forma, porque ele tem que expor a verdade. A verdade tem que se manifestar na vida dos guardas municipais. E o Santos, ele está preparado para assumir as suas falas dentro da verdade. E o canal aqui não vai cercear a sua fala. Ele está falando que a gestão do sindicato se manifestou de forma inócua. Porém, ele vai explicar isso, e isso aqui não é para trazer um conflito, mas se o sindicato se sentir ofendido, tem o direito à resposta. Pode contar, meu amigo. Essa situação foi a primeira, né? E a gente vê dentro dessa gestão, por exemplo, que houveram, né, situações e circunstâncias dentro dessa gestão do sindicato que a gente tinha que ter, né, uma ascensão profissional naquela época e não teve. Haja vista, né, que houveram aí promoções por decretos. Então, assim, dentro de um contexto administrativo da prefeitura, né, de um órgão público, a gente não pode aceitar esses jeitinhos na lei. Então, assim, esse foi a primeira perda que a categoria teve, né? Uma gestão muito ruim na entidade sindical. A segunda, avançando mais um pouco, né, a gente sempre sofreu por ser uma empresa pública, perseguição, assédios, né? O guarda piscou, era demitido. Isso fez com que a categoria almejasse uma situação dentro da prefeitura que outros servidores tinham, que era a estabilidade funcional. Então nós lutamos, né? Eu ainda não fazia parte da instituição, mas já acompanhava esse movimento, porque o meu concurso se iniciou em 2008, né? E esse processo de virada de página aí, né, na criação realmente da Guarda Municipal em forma de autarquia, se deu aí entre 2009 e 2010, eu já estava na instituição. Então, houve um movimento de categoria, né? Esse movimento se consolidou até como uma entidade, né, associativa, que foi o movimento Tropa Unida. Show de bola. Só que, mais uma vez, esse movimento se desviou da finalidade, que era, né, instituir permanentemente uma entidade que pudesse brigar pelo guarda.
as questões profissionais, elas não podem ser resolvidas apenas no ambiente político. Tem que ser resolvidas num ambiente de categoria profissional. Um minutinho, Sanches. Segura teu raciocínio, segura, que eu vou fazer aqui uma colocação. Você citou que a gente tinha um sindicato. Aí você falou que, diante da empresa pública, já existia aquela cultura, o aculturamento de perseguição. Então quer dizer que o guarda municipal nunca teve paz. Porém, para exigir direito, teve que criar uma outra linha associativa, que apareceu a Tropa Unida, e o sindicato ficou paralelo, trabalhando, mas como vinha diante de críticas do sindicato, já virou ali o quê? Uma concorrência, algo meio nocivo para... Porque a gente tem que descobrir de onde veio a desunião. Por quê? Seria viável que toda essa caminhada que você vai citar no decorrer desse excelente bate-papo. Já estou até aqui me emocionando, porque é muito bom a gente ouvir a verdade, aprender, enriquecer o conhecimento. Mas olha aonde está vindo o guarda municipal, que você está falando. Ele está falando da desunião, onde uma representação de classe importa se ela vir forte. E um trabalho que mexeu na estrutura cultural dos guardas municipais, que foi a transposição de regime, transmutação de regime, não veio para a mão do sindicato. Já tem aí algo para vocês pensarem. Pode continuar, Sanches. Então, essa segunda oportunidade que nós tivemos, né, um movimento de categoria legítimo, né, agregou muitos guardas por uma situação de prejuízo, né, funcional. Nós não tínhamos essa estabilidade. Então, nós aproveitamos esse momento, um momento de eleição, né? O candidato ao executivo se apresentou, se fez aí uma junção de ideias e a categoria conseguiu, né, através da criação verdadeiramente da Guarda Municipal em forma de autarquia, em 2010, se eu não me engano, né, ganharmos aí a estabilidade no serviço público. Então, os colegas que eram da empresa municipal de vigilância foram incorporados nessa autarquia e esses colegas, enfim, agora, de fato e de direito, né, guardas municipais dentro de uma instituição autônoma que é a autarquia, né. Aí o movimento foi andando, se entendeu, né, a gente pode até falar aí dos bastidores, a boca pequena fala isso, né, a boca miúda fala aquilo, mas quem viveu a história, quem sabe a história, colega que você entrevistou numa outra ocasião, né, candidato Pastor Otávio, relatou muito bem os fatos que ocorreram dessa situação, só que os caminhos, né, foram direcionados para outro lado. E, mais uma vez, esse foco de institucionalizar as nossas demandas profissionais se perdeu. Então, aguarda agora a autarquia, mas sem a ascensão profissional verdadeira, né, que todos os guardas também têm que ter, gostariam de ter, porque a gente sempre sofreu aí com uma questão de plano de cargos e salários dentro da empresa, que era um bicho de 7 cabeças, né, influenciado por decisões patronais, decisões, né, que a gente sabe aí do tapete vermelho, né? Então, assim, muitas coisas ruins aconteceram nessa gestão e a gente foi caminhando como instituição. Então, num terceiro momento, surge aí um outro movimento de categoria, né? Mas também agora influenciado por questões políticas. Então, a categoria, mais uma vez, se reúne, né, e para brigar por uma situação que vinha se estendendo desde 92, que era a ausência de um PCCS, de um plano de cargos, né, e salários. E em 2014, a gente já tem um Estatuto Geral das Guardas Municipais aprovado pelo governo federal, né, determinando uma série de requisitos para a adequação das guardas municipais em todos os municípios do Brasil, e a guarda, né, já pertencente aí à administração direta da prefeitura, não podia, né, ficar de fora dessa. Só que, mais uma vez, né, nós tropeçamos aí nessa pedra no caminho e não fizemos as coisas como deveriam ser feitas. Perfeito, Santos, perfeito.
Você citou a Lei 13.022. Eu vou deixar um pouco mais para frente, porque a gente vai ter que entender sobre essa lei. Uma lei antiga, sancionada em 8 de agosto de 2014, uma década. Vamos falar sobre ela, porque agora eu ainda quero mais explorar sua inteligência no campo autarquia GM Rio. Claro que a Lei 13.022 vai vir nesse campo, mas eu quero que você fale sobre o curso de formação do guarda municipal, porque não é possível uma categoria com um grupo vasto em cadeiras acadêmicas, já que tem muito formados em advogados, um cursozinho de formação muito ruim, que não formou ninguém. O guarda municipal que entrou na autarquia não estudou a lei orgânica do município. O guarda municipal não estudou a lei 94 de 1979, e isso traz para o guarda municipal um prejuízo incrível. Parece que tem que vir de uma força, de uma autoridade que as pessoas gostam muito de quem usa o terno e gravata. Elas não gostam de ver quem que está por trás do terno e gravata. Eu já acompanho seu trabalho, você é uma pessoa muito técnica, muito rica na sua fala, porque você estuda, você pesquisa. Você, candidato, você vai tentar criar algum projeto de lei para fazer com que a lei orgânica do município, a lei 94 de 79, sejam as bíblias dos guardas municipais? Os guardas municipais têm que entender de cabo a rabo sobre essa lei, porque é inadmissível numa Câmara de Vereadores debater carga horária sem tocar no rigor do artigo 177 das 4 horas semanais. E você ali falou, todo mundo lembra, com muita estatística, trazendo vários dados para pessoas de terno e gravata, e eles nem tocaram no assunto. E hoje está nesse abacaxi. Então, o que você tem a falar do curso de formação dos guardas municipais para o cenário que a prefeitura exige, que tem que ter muito conhecimento para não criar zumbis, desculpa a expressão, guarda municipal? O que você pode oferecer para combater essa decadência nas informações no conhecimento do guarda municipal? PH, a questão é o seguinte, nós temos uma matriz curricular, né, estipulada aí pelo Ministério da Justiça, né, e Segurança Pública. É uma matriz nacional, desde 2000, né, e 3, se eu não me engano, falha a memória. Então essa matriz ela foi evoluindo, né, e a gente tem excelentes instrutores dentro da academia da Guarda Municipal, só que a grande questão da atividade da Guarda hoje, voltada para o cidadão carioca, né, ela não se faz efetivamente na área da prevenção da violência. Então nós hoje somos empenhados muitas vezes, né, como fiscais de postura, que o cidadão, infelizmente, na maioria das vezes, não vê que não é a Guarda Municipal que tem a obrigação de fazer isso e que executa esse tipo de serviço. Então nós temos uma Secretaria de Ordem Pública vinculada à instituição, né? Nós temos outros órgãos dentro da Prefeitura responsáveis por isso, só que a Guarda, infelizmente, é a que entra aí como vítima, né, de uma situação negativa e fica aí diante da população com os olhos, né, voltados para essa negatividade. Mas, se tratando de projeto real, na construção, né, de uma situação envolvendo a capacitação dos guardas, tudo isso pode ser levado para que a gente possa construir dentro da Câmara, né? Nós temos, por exemplo, hoje, uma ausência dentro da legislação, né, que nos garanta aí a troca anual, por exemplo, do fardamento. Os próprios agentes, cidadão carioca, têm que comprar a sua vestimenta, o seu equipamento de proteção individual, isso é gravíssimo, porque a própria prefeitura não dá subsídios para que o guarda tenha reposição anual. A gente trabalha diante de circunstâncias intempéreas. É o sol, é a chuva, é o vento, são circunstâncias nocivas de prevenção da violência que a gente trabalha, e isso ocasiona o desgaste natural desse uniforme e os equipamentos necessários para proteger você. Não é só o guarda municipal.
Perfeito, mas segura aí que eu vou explorar mais o teu raciocínio. Segura. A forma como você está passando, a sociedade vai absorver. O guarda municipal faz parte da sociedade, então ele vai absorver. Porém, dentro desse campo cultural da guarda municipal, eu vi muita dificuldade em a gente colocar o culpado. Eu gosto de chegar que as informações vêm do alto, mas não vêm de Deus. Alguém se camufla, mente para a sociedade. Eu ouvi uma entrevista do prefeito falando que pagou fardamento. O nosso pré-candidato, ou melhor, desculpe, o nosso candidato está falando que tem que comprar do bolso. Eu fecho com ele. Eu tenho notas de materiais que eu comprei. Mas o prefeito não é responsável pelo nosso uniforme. Nós temos um inspetor-geral. O inspetor-geral, sem citar o personagem, mas nesse cargo, ele tinha que estar mais presente nos direitos garantidos do guarda municipal, na formação do guarda municipal. Ele tinha que estar mais presente no que tem que fazer o guarda municipal. Venha trabalhar para a sociedade, faça com que a marca guarda municipal fique melhor. Porque falar que não tem uniforme, mas não mostrar o culpado, foi complicado. Eu não sei se nessa linha de raciocínio ele é o culpado. Mas durante que você enxergue, você é vereador, você vai ter essa fala lá, porque você está pedindo o guarda municipal que vote em você, porque você vai levar essa demanda para onde levar, que é no púlpito. Ali que se trabalha o vereador, falando a verdade para a sociedade. Mas o inspetor-geral, o cargo, ele está falhando muito em todos os quesitos, ou melhor, em alguns quesitos, ou em nenhum quesito, ou ele está certo, ou então está tudo certo, nós estamos errados. Eu acredito que tem um erro aí. O que você pode falar vindo do segmento de uniforme, instrução, conhecimento, a usurpação de função, a própria competência do guarda municipal vem do inspetor-geral, a ausência de uma gestão mais séria? PH, é preciso que o cidadão entenda que, por exemplo, nas maiores capitais, né, mundiais, a segurança pública ela é municipalizada. Vamos tomar como exemplo aqui a cidade de Nova York. Né? Lá, qual é a força, né, a equipe de segurança mais famosa do mundo? SWAT. A SWAT. E ela é o quê? É uma equipe especializada da polícia de Nova York, que é uma polícia municipal. Então, dentro, né, da administração, por exemplo, lá de Nova York, nós temos uma integração entre a comunidade e a gestão policial. Então lá, por exemplo, as pessoas, o cidadão nova-iorquino, ele elege numa lista aqueles que vão gerir a corporação policial. Por que disso? Porque a comunidade se interessa. Então há um envolvimento do cidadão nessas políticas públicas. Perfeito, isso é política pública. A gente pode fazer isso aqui? É lógico que pode, né? Quais cidadãos cariocas conhecem a pessoa que comanda, né, a instituição guarda municipal? A não ser aquele cidadão que tem um envolvimento político dentro da prefeitura. Cerca aí de 5% da população. Nós somos aí quase 7 milhões, né, dentro da cidade do Rio de Janeiro. E a Guarda Municipal tem um papel importantíssimo, que é prevenir a violência. Então, é preciso que o cidadão tenha mais esse engajamento, né, esse envolvimento com as questões da sua região, da própria cidade. Então, a gestão da guarda, ela tem que estar voltada para o cidadão. E o inspetor-geral, né, ele tem papel fundamental nesse processo. Então nós podemos, né, através de um projeto de lei, por exemplo, criar, né, a oportunidade que o cidadão possa, né, gerar esse engajamento, mas uma questão importante que nós não temos hoje, né, são os conselhos municipais, comunitários de segurança. Perfeito. Os conselhos hoje, né, eles são estaduais, então abrangem várias regiões do Rio de Janeiro e não são geridas pela Guarda Municipal, que é a mais interessada, né, em prestar esse serviço de proteção ao cidadão. Então, nós temos aí
uma gestão estadual, né, que prioriza segmentos de outras corporações, e a gente não tem o cidadão aproximado da prefeitura nesse papel que a guarda tem que cumprir. Aí a gente vê a omissão do comando da instituição, porque ele está, de fato, fazendo um trabalho bom, mas não para o cidadão carioca. Perfeito, perfeito. Eu vou entrar um pouco mais nisso, porque eu acredito que esse assunto interessa o guarda municipal, tanto quanto ao cidadão, porque é de funda importância, é fundamental a importância que o cidadão se envolva realmente com a guarda municipal, porque da prefeitura é um órgão que coloca o servidor mais perto possível do cidadão. Se a pessoa quiser fazer um tratamento médico, ela tem que ter um deslocamento, o guarda está perto do cidadão. Só que o guarda está desprotegido, né? Então, se o cidadão vê um guarda mal uniformizado, primeiro não julga o guarda, não. Cobre do inspetor-geral Ricardo se ele está dando um uniforme para todos os guardas. Porque você falou que tem que ter também essas comunidades do mundo da sociedade para poder cobrar do serviço público ao que ela quer, um retorno com excelência. Mas, dentro dessa situação, o guarda municipal hoje trabalha no BRT. Só que o guarda que trabalha no BRT, ele está ali fazendo um bico. E ele trabalha na guarda municipal. É o 2 em 1. Nós temos que ter um. Você tem que ter dois, é concurso público. Mas está vendo aí uma exploração, uma situação tão desumana, e ninguém olha para isso. Só falam que tem o guarda municipal lá no BRT. Mas é inacreditável como a mentira vem e ninguém consegue olhar. E o guarda não consegue falar que está trabalhando quase 80 horas por semana. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A lei garante que tem que trabalhar 8 horas por dia. Aí dá ramificações para a linha produtiva. Aí o guarda municipal está trabalhando na escala 12 horas por dia no BRT. Quando sai uma lista do boletim interno, para ter lista de Schindler. Quem lê aquela lista, ele fala, meu Deus do céu, isso é o holocausto. E a gente tem que ter o nosso Schindler para poder salvar a gente. Você foi eleito. O guarda vai ter condições de falar com você? Você vai pegar a porta do guarda e vai passar para a sociedade? Porque o guarda é desprotegido, o guarda nunca teve atenção, o guarda não tem padrinho, o guarda não tem mãe, o guarda não tem pai. O guarda é um órfão de tudo. Mas você sendo eleito, essas pautas maliciosas, vai ter a transparência para poder acabar com isso? Não promove, explora e paga a miséria para fazer biquinho em BRT de prefeito. Eu não quero saber do prefeito, quero saber da autarquia que ela tem autonomia. Você, mais uma vez, é eleito. O guarda que está sendo explorado, você vai dar voz para esse guarda? PH, diferentemente das outras candidaturas que se apresentam, eu venho construindo, né, uma questão dentro da instituição para que a profissão seja elevada. E como é que a gente está fazendo isso? Né? Institucionalizando, né, as nossas demandas. O que é isso? Estou falando difícil? Não. A gente vem construindo, tá, uma entidade de classe que seja agregadora. Foi o que eu falei para você no início. A vida, né, profissional, ela não pode ser levantada somente em épocas de política. Ela tem que ser contínua. Perfeito. Essa briga deve ser contínua. Perfeito. Então, diferentemente de outros candidatos, né, eles se afastaram dessa luta, dessa briga, dessa construção institucional classista. Então, é por isso que eu estou aqui para explicar essa diferença. A gente vem construindo durante algum tempo uma pauta com outros, né, órgãos públicos para a gente poder avançar na profissão. Nessa gravação aqui, né, depois a gente vai ver que eu vou levar uma outra notícia, eu vou dar aqui de primeira mão para você, né? A gente conseguiu entrar na Câmara dos Deputados com um projeto de lei para
consolidar a Guarda Municipal como órgão de segurança pública. É o projeto Perfeito. 4049. A deputada Marta Rocha, ela entendeu a importância de levar isso a todos os municípios e, diferentemente, né, ela quer consolidar isso, fazendo com que a Guarda Municipal, né, as agências policiais dos municípios sejam tratadas e denominadas como Polícia Municipal. É um projeto, você pode pesquisar aí, diante da Câmara Municipal, já está na Câmara um projeto, vai passar pelas comissões para a gente brigar e ser aprovado, né? Projeto PL 4049. Então, através da nossa assessoria, a gente levou essa demanda à deputada, e é assim que a gente vai no questões políticas, né, e institucionais. Então a gente não pode se desviar desses dois caminhos, tem que andar junto. Por isso a gente briga aí para que a gente permaneça, né, fortalecendo uma entidade de classe, mas também caminhando politicamente. O guarda vai ter questões que vai ser a cadeira de vereador que vai ter que resolver, né, mas vai ter questões que vai ter que ser passada para classe, para a entidade de classe, que ela é que vai ter que resolver. Mas é um corpo só, é o braço político e é o braço institucional, brigando pela melhoria da profissão. Meu amigo Sanches, que manhã maravilhosa. Você conseguiu narrar a bendita união. Isso é união. Depois da caminhada, depois das lágrimas, vem a união de fato. Não é a união de modinha, não é a união momentânea. Isso é a união. Como eu estou satisfeito no quesito interno, porque você já deu para passar para todos que a lei vai ter que ser respeitada, a lei 94/79 vai ser respeitada, a lei orgânica vai ser respeitada, se elas são respeitadas, as demais vai seguindo o rabo do cometa. Agora vamos falar um pouquinho mais, começamos sobre a política macro, a política nacional. Você e o Nogueira, o grande Nogueira, mestre Nogueira. O homem do alto e baixo, da fala muito técnica, mas bem que deve estar naquela fala que cai da emoção, ele fica meio chateado e fala mesmo, mas o Nogueira contribuiu muito para as guardas municipais. Sim, de fato. Contribuiu muito. E você é um ícone e construindo com ele uma relação de confiança, uma relação de carinho, uma relação institucionalizada. Fala para mim como é que vocês começaram, você e o Nogueira. Então, PH, a gente, durante algum tempo, né, a gente foi... Isso se iniciou lá nos idas de 2016, quando eu entendi que a gente tinha verdadeiramente que montar uma associação, né, para que a gente pudesse agregar pessoas que pensam em guarda municipal. Só que aqui no Rio de Janeiro, né, principalmente na capital, e acredito também que nos outros municípios, a instituição sofre muito, porque tem, né, outros segmentos da sociedade que não deixam a profissão avançar. Então a gente foi buscar essas parcerias no âmbito nacional. Então, assim que eu conheci o GCM Nogueira, né, presidente licenciado da AGM, conheci o Reinaldo Monteiro, presidente da AGM Brasil, que é uma outra associação, né, o Reinaldo Monteiro lá de Barueri, o Nogueira da Bahia, né, conheci o Peruque, lá do Sul. Então, outras, né, a Quênia, outras pessoas que vão agregando conhecimento para que a gente possa melhorar, né, a profissão e fazer desse conhecimento algo concreto. Então, o Nogueira, né, ele sabia que muitas das nossas pendências eram em âmbito nacional. Então, ele investiu nisso. E hoje nós temos um resultado concreto, que é um entendimento consolidado, que as guardas municipais são órgãos de segurança pública de natureza policial. Então a DPF 995, ela consolidou esse entendimento porque se propagou uma cultura completamente equivocada desde a Constituição de 88, né? Porque lá a gente tem nos incisos do artigo 144 os órgãos de segurança pública, aí depois se colocou no parágrafo 8º que os municípios poderiam constituir guardas municipais,
com a atribuição de proteção. Lembrem bem dessa palavra. Proteção. É a única corporação de segurança pública que tem esta competência de proteger. A Polícia Civil investiga os fatos, né, que foram aí de fatos equivocados, criminosos, né, de atos infracionais. Depois de ocorrido, a Polícia Militar tem a competência da ordem pública no patrulhamento ostensivo depois do fato ocorrido, mas a Guarda é a única corporação que tem na Constituição a competência de te proteger antes do fato acontecer. Então, a gente vem caminhando com essas parcerias, né? O Reinaldo Monteiro é um cara que luta, é um cara de conhecimento ilibado, é um cara que conhece profundamente a Guarda Municipal, vem trabalhando no cenário nacional. Vale dizer que ele, né, participou da equipe de integração entre os governos, né, do antigo governo do Messias Bolsonaro com o governo Lula, para implementação de políticas públicas voltadas aí à segurança. Então, são pessoas que trabalham e pensam em guarda 24 horas. Mas eu sou apenas um aprendiz. Estou aprendendo muito com essas parcerias e tentando levar esse conhecimento, essa dinâmica aqui para a capital do Rio de Janeiro. Perfeito. Só sei que eu não sei. Isso é milenar, né? Porém, ainda continuando no campo macro, nós temos a magnitude da Lei 13.022, uma década que foi sancionada, deu 2 anos para adequação, 4 anos para ser administrada por pessoas estranhas ao cargo, e parece que essa lei aqui no município do Rio de Janeiro não tem nenhuma importância. Parece que o município do Rio de Janeiro não faz parte do Brasil, é emancipado, mas a gente sabe que essa lei é verdadeira. A gente sabe que ela está proporcionando a várias guardas municipais, as várias guardas municipais pelo Brasil afora, guardas de capitais, e a gente está aqui caminhando a passos de tartaruga. Porém, eu vou agora querer que você fale um pouquinho sobre o artigo 9º, que garante a carreira única, porque você é o projetor do plano de carreira e salário. É aquele servidor público que teve a predisposição em se debruçar diante de uma escrivania e começar a escrever, porque daí vem as ideias. E você projetou, isso aqui tem que mudar. A gente tem que fazer um plano de cargo e salário. E eu ouvi isso de você, que eu participei daquela construção, sobre não pode isso, porque é carreira única. Aí eu, vou me atentar a isso aí. E essa lei maravilhosa, no seu artigo 9º, deram as costas. Nenhum vereador conhece essa lei. Eles só falam porque escutaram falar. Aí às vezes puxa um artigozinho e narra sobre aquele artigozinho. Eu estou falando do artigo 9º, artigo 9, né? Não sou advogado, mas eu sei todos os artigos que tem ali, são 23 artigos. Mas fala da sua frustração, da sua ideia não poder ser passada para os guardas municipais. E hoje você está vendo a perda que a gente está tendo. Ela é incalculável. Quando eu falo que ela é incalculável, eu não estou falando que é somente a parte financeira, que toda a parte financeira é calculável. Mas a ruga no rosto, o sorriso da filha que não teve aquele presente de aniversário, né? A esposa que não conseguiu ver a sua obra, porque o guarda municipal trabalha para a entidade bilionária que é o município do Rio de Janeiro. Bilionária. E uma simples lei que deu um amparo a nível nacional para as guardas municipais, aqui no Rio não entrou. E colocou pedintes para trabalhar na Guarda Municipal, que nós somos assim, um pedinte. E você fez um projeto. Se esse projeto foi debatido em 2018, você deve ter, em 2016, 2015, começou a escrever. Qual é a sua frustração? Porque você vai ser também questionado que, se caso seja eleito, você vai poder fazer agora acontecer. Vai ter o projeto, né? Que o projeto já é bom. Mas qual é a tua frustração dessa sua caminhada desde 2016, 15 e não ver o plano de cargo e salário na Guarda Municipal? PH, eu apenas discordo dessa questão de frustração, né? Eu não estou frustrado em relação a isso, né? A construção dessa ideia de um PCCS para a corporação,
ela surgiu concomitantemente aí junto com a aprovação do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então eu já vinha estudando, porque eu vi já no projeto de lei, né, essa questão do artigo 9º, que era a carreira única, né, em todos os níveis para a Guarda Municipal. E a gente foi, né, se debruçando em outras categorias profissionais, outras guardas, como era a estrutura de ascensão profissional que eles tinham. Então a gente, né, em 2017, se eu não me engano, a gente, com um outro movimento de categoria, a gente tem que falar isso aqui, né, enaltecer, que a categoria ela é forte, ela sente que quando tem que se levantar para resolver problemas da profissão, ela se levanta. Perfeito, então, em 2017, mais uma vez ela se levantou, porque se estavam querendo, né, dar prosseguimento ao processo de promoção diante da Lei 135, que estava aprovada em 2014, e essa lei foi muito ruim, né? Nós viramos não, né? A guarda foi criada com a lei complementar número 100, a autarquia, e lá previa questões importantes, né? 180 dias para se ter um plano de cargos e salários. Em 2009, que foi criada a lei 100. Olha, gente, olha o tempo. Não foi feito, então a categoria foi tomando, né, a iniciativa e culminou em 2017 a falar, não, a gente não pode aceitar isso, nós temos que ter, né, um outro plano de cargos e salários. Foi aí que eu percebi que eu tinha que levar, né, o que eu já tinha estudado para a corporação. Então, levei a corporação, dei entrada ao processo, né, já participava de uma... Aí, minto, né? Adiante desse processo, a corporação me convidou a participar de uma comissão que faria, né, andamento desse processo. Eu cheguei nessa comissão falando, não dá para fazer do jeito que está. Existe já um levante dentro da categoria, a categoria não quer a Lei 135 que seja vigorada, colocada em prática, né? E assim se fez. Nós nos reunimos mais uma vez, a instituição fez uma outra comissão, né? E a gente começou a trabalhar num processo de verificação que se podia fazer para uma minuta de plano de cargo e salário, a qual a minuta escolhida para a gente poder trabalhar, a minuta foi a minha, idealizador dessa minuta, e a gente começou a trabalhar dentro dessa comissão. Infelizmente, deixou de ser um processo administrativo para um processo político, né? E aí começou a desandar a coisa. Então, perdemos aí mais uma oportunidade, mas é tentativa e erro. A gente aprende, agora a gente já sabe o que não pode se fazer, né? Foi como eu falei no início, existe uma caminhada política e uma caminhada institucional, de categoria, né, de entidade de classe. E ali não era um ambiente político para se fazer isso, era institucional. Mas essa minuta, né, a gente conseguiu levar para a prefeitura, né, dentro de um grupo de trabalho que analisou. Existiam erros dentro dessa minuta, né? O processo dentro da prefeitura constatou erros estruturais, só que, né, a própria prefeitura retornou esse processo para a instituição e a instituição não deu prosseguimento. Aí a gente já passa aí para uma outra gestão do executivo na prefeitura e por uma questão de vaidade, não respeitando, né, o interesse público, porque nós termos um plano de cargos e salários dentro da corporação só vai fazer com que aqueles agentes possam trabalhar satisfeitos e o serviço de segurança pública preventiva, a qual cabe, né, o guarda municipal, vai ser executado com maestria, porque ele vai ter perspectiva profissional, coisa que a gente não tem hoje. E vai ser uma das minhas metas, né, levar isso para o executivo, diante de um projeto real, porque eu já participei, já tenho experiência, não é uma coisa que a gente fez em outrora, né? Se consolidou um movimento. E qual era o plano que ia ser? Então a prefeitura está aqui, teu plano aí, aceita agora, senão vocês não vão ter mais nada. Não é assim, a guarda já tem maturidade
para conseguir colocar as suas ideias e fazer valer o que a gente quer. Então o projeto é esse, vamos trabalhar com o que a gente entende que é o melhor para a categoria. Perfeito, estou muito satisfeito com a sua colocação, principalmente se você falou agora, o projeto é esse e não fatia os nossos direitos. Plano de carga e salário não tem coligação com carga horária. Carga horária não tem coligação com licença-prêmio. Licença-prêmio não tem coligação com porra de arma. Porra de arma não tem coligação com uniforme. Porque eu dei uniforme, então para de reclamar. Não, é um conjunto de direitos que não interligam um no outro, todos têm que serem respeitados. A gente não pode mais ficar brincando com nossos direitos. E ele falou, esse projeto é para isso. Ah, eu te dou esse projeto, mas esquece aquilo. Não, a gente tem que ter voz assim. A gente precisa de ter voz assim, que entenda o que vem a ser o serviço público e que entenda que o servidor público é um profissional diferenciado. Porque vou levar vocês agora para viajar um ano na história. O que foi aquilo na Câmara de Vereadores? Eu te dou a dor do prazer, mas dou um plano de carga e salário. Eu te dou uma escala ruim, mas vou te dar benefícios de salário melhor. Eu tenho que... O que foi aquilo, Sanches? O que tu pode falar dessa política mesquinha, ruim, que engana a sociedade, engana os guardas municipais e tá para cá o desprezo amarra a guarda municipal? A categoria ela não acreditou nessa falácia. Tanto é que a gente encheu, né, o plenário, nos fizemos presentes ali, lutamos até o fim, né? É preciso entender que a gente vai lutar, né? Vai cair atirando, mas a gente vai lutar, entendeu? Perfeito. Vai cair atirando. Só que a construção, né, de um prejuízo, que sempre foi a escala, né, de jornada do guarda municipal, não foi feito corretamente. Então, a gente já tinha um amparo legal dentro da prefeitura para que as coisas pudessem ser feitas da melhor maneira possível. Então, já tínhamos um amparo da lei orgânica, né, amparando todos os servidores com 40 horas semanais, 8 horas diárias, né? Então isso, até no Supremo Tribunal do Trabalho, inúmeras decisões garantindo essa questão. Só que, né, não fizemos a construção dessa lei de forma com que os vereadores se sentissem constrangidos a mudar. Porque o guarda, para a população, o que foi vendido, né, que o guarda era um vagabundo. Infelizmente, essa era a palavra, essa é a questão que se jogava durante a mídia, né? Ficou uma semana aí dentro dos canais de televisão, de rádio, e eu combati isso nas oportunidades que eu tive de fazer isso, né? Só que se vendeu um peixe, né, um peixe falso. Só que a população não sabe disso, infelizmente. Então, tínhamos majoritariamente os guardas trabalhando numa escala de 24 horas trabalhadas e 72 de descanso, que é a escala de todas as corporações que trabalham com serviço de segurança pública. Porque tem que ter um serviço ininterrupto. O trabalhador não, o trabalhador tem que descansar, pô. Mas o serviço é ininterrupto. Isso. Agora aí, o trabalhador então, tem que descansar. Perfeito. Eu tenho uma escala diferenciada para o trabalhador da enfermagem. Eu tenho uma escala diferenciada para o trabalhador que é um magistrado, o juiz trabalha numa escala diferenciada. O professor, aí o guarda que trabalha, volto a dizer, é a única corporação que tem na Constituição a obrigação de proteger o cidadão. Proteger. Aí o guarda é vagabundo? Não, cidadão. A gente trabalha exaustivamente numa escala de dia sim, dia não, 12 horas direto na rua, nas vias, fazendo patrulhamento. Agora, se você, cidadão, não vê o guarda municipal, é porque o prefeito e aqueles que fazem a gestão da instituição priorizam segmentos da sociedade. Então você vê dentro da Zona Sul, você vê dentro do centro da cidade, um efetivo enorme de guardas municipais, né? Você vê aí fazendo sobreposição de efetivo com outras corporações, com a Polícia Militar. Aí hoje você tem
que você relatou, né? Um serviço extraordinário. Você tem mais guardas prestando serviço, mantendo o serviço da prefeitura, que agora é próprio da prefeitura, né? Nos BRTs, uma empresa pública agora, cabe à guarda proteger o cidadão nesse serviço, na manutenção desse serviço, dentro e fora, né, das estações, pagando extraordinariamente, mas você não tem o guarda dentro da corporação fazendo patrulhamento preventivo na onde você mora. Você tem o guarda municipal no bairro onde você mora? Então a gente tem um projeto real para isso, projeto de segurança pública cidadã. Isso se iniciou num projeto piloto até na gestão do Eduardo Paes, aqui do atual prefeito que tenta a reeleição, nas unidades de ordem pública. Perfeito. Nós tínhamos aí essas unidades, né, fazendo um patrulhamento de proximidade, levando os serviços da Guarda Municipal. Só que existiam equívocos dentro desse projeto. Segmentou, né, a atuação da Guarda Municipal em pequenas regiões ali no bairro, em pequenos serviços dentro da corporação, e nós temos que fazer um serviço diferente. Como eu disse, é um serviço de proteção. Então nós temos que integrar os serviços básicos da prefeitura dentro de cada bairro do Rio de Janeiro. Aí sim nós temos aí a guarda atuante, protegendo o cidadão e levando aí os serviços da prefeitura. Esse projeto se chama CISM, Centro Integrado de Segurança Municipal. Perfeito, Sacha, perfeito. Vocês observam que a gente tenta falar de tudo. Vai para a esfera federal, vem para a esfera municipal. Sanches já está se coligando com a esfera estadual. Mas a gente está falando da Lei 13.022. Ela garante uma porcentagem do efetivo da Guarda Municipal em consonância com a densidade demográfica de cada município. Então essa falácia que é a maior guarda do Brasil, isso é mentira. A Guarda do Rio nunca foi a maior guarda do Brasil. Nós temos uma população e a lei garante 2%. Na nossa capital, a gente tem aproximadamente 6.500, 7 milhões de habitantes. Numa conta rápida, 13 mil a 14 mil guardas municipais. Ninguém consegue, nem autoridade judiciária consegue o efetivo real da Guarda Municipal. Várias provocações de autoridade legislativa, pedindo informações, não tem como chegar a essa informação. E eu acredito na política, não é na briga, nem na marra, não. É na política. Tudo que o Sanches falou só consegue ter um avanço com um efetivo adequado ao número máximo de habitantes. Com 13 mil guardas, consegue sanar todas as demandas. Então, olha o trabalho que ele vai ter como vereador. E não é para qualquer um. A gente não precisa de ter um vereador estagiário. A gente não precisa mais de aventureiros. A gente precisa de homens transvestidos com o poder moral de trabalhar. Uma boa equipe, com transparência, para salvar a autarquia GM Rio. Sanches, como é que você vai conseguir passar para a sociedade que o guarda ele é 2, 3 e 1 e isso foi a falta da convocação dos concursados de 2012 que não foram chamados na íntegra. Porém, se assim o fizesse, ainda está defasado, porque já estamos falando de um concurso de 2012, 14 anos depois, não chamaram 70% dos aprovados e não fizeram mais concurso. Então aí, jogando pedra no guarda, malhando o guarda, a gestão não se manifesta sobre isso, o prefeito dá as costas e só para o vereador. Seguir a mentira, mas você vai seguir a verdade. Se você tem esse projeto que eu estou entendendo e estou adorando, sem o efetivo, ele não vai ter sucesso. Com certeza. Como é que vai fazer isso? Com certeza. Olha só,
Por exemplo, segundo as organizações das Nações Unidas, né, ela estipula que para cada 180 mil a 250 mil habitantes daquela região, tem que ter um policial, um agente policial. É lógico que esse número é inviável. Então nós, né, organizamos aí, diante de uma lei federal, que, né, os municípios com mais de 500 mil habitantes têm que ter 0,2, né, podem ter 0,2 guardas municipais no seu município ao efetivo daquela corporação. Isso daria já 14 mil guardas municipais dentro da corporação. Lembrando que desde 2009, a própria Lei 100 já autorizava, né, um efetivo de 10 mil. E a gente nunca chegou nesse efetivo. A gente tem que conhecer bastante a estrutura da cidade para que a gente possa organizar a corporação. Porque o maior interessado no avanço da Guarda Municipal como prestadora de serviço público é o cidadão. Entendeu? Então hoje, por exemplo, nós temos aí 33 regiões administrativas na cidade. Hoje, na corporação, nós temos 15 unidades de inspeção, que são as inspetorias. Essas 15 unidades de inspeção são ligadas a essas 33 regiões administrativas. Eu vou dar o exemplo aqui da 6ª Inspetoria da Guarda Municipal, que tem como ocasião ali a região norte da cidade. Ela fica ali, Madureira, né? Ali ela tem a sua base, túnel, né? a sua base ali entre Madureira, Campinho, né? Só que ela tem como situação administrativa para gerir mais de 28 bairros. Como é que um efetivo minguado vai conseguir colocar guardas municipais num patrulhamento preventivo em 29 guardas, em 29 bairros? Se aquela corporação ali, a 6ª Inspetoria, tiver diário, né, 15 guardas, é muito. Então, de fato, o prefeito, a prefeitura, tem que ter uma política de concurso público. O meu concurso, né, é de 2008, que depois se transformou de 2011, que é a primeira turma de estatutário da Guarda Municipal. E depois em 2012. Então, houve um concurso de 2012 com previsão de 2.000, né, agentes para serem aprovados. E apenas 400 guardas participaram do curso de formação, estão aí nas ruas. Ficaram aí de fora 1.600 aprovados. E tudo isso para que o cidadão, né, constate o quanto a prefeitura não vem priorizando a questão da segurança pública municipal. Então, a gente tem que entrar, né, nessa seara, porque a gente tem uma lei, né, que prioriza aí o avanço da categoria, né, que é um fundo especial de ordem pública. Desses incisos que garantem os recursos, né, para esse fundo, dos 11, 6 incisos são atividades diretas da Guarda Municipal, com recurso. Mas esse dinheiro não vem diretamente para o avanço da corporação. Então a gente não tem um efetivo adequado, a gente não tem unidades operacionais com satisfação de prover o atendimento ao cidadão. Eu queria convidar o cidadão para que ele pudesse entrar dentro da unidade de inspeção, para ele poder ver qual é a realidade que o guarda tem, né? O agente policial municipal ali, para ele poder executar o serviço diante de todas as circunstâncias que a gente vem dia após dia na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente tem que mudar. Projeto, a gente tem que ter um projeto maior. Projeto é um projeto de segurança pública municipal, integrando, né, os serviços básicos da prefeitura, só que em micro-regiões. Olha só, PH, como é que a gente vai prover esse efetivo minguado? Né? A gente vai prover esse serviço com efetivo minguado. Por exemplo, no artigo 5º lá da 13.022, existem competências específicas. Uma delas, né, é o patrulhamento nas rondas escolares. A gente tem que garantir a segurança nas escolas do município. Hoje, nós temos mais de 1.500 escolas dentro da rede municipal. Hoje, se diz que a corporação tem um pouco mais de 7.000 guardas. Se a gente colocar apenas dois guardas
numa escala de 12/36, né? Dia sim, dia não. Em todas as unidades escolares da rede municipal... Não tem mais efetivo. Não tem mais efetivo. A gente já vai ter 3.000 guardas só nas unidades escolares, que é um serviço essencial. A gente tem que garantir a segurança das crianças no ambiente escolar, né? A ausência essa que ocasionou, por exemplo, em Realengo, né, a morte de crianças com um fato horroroso que aconteceu. Então a gente tem que mudar a gestão, mudar a estrutura, mas com base num projeto maior. Perfeito. Mas eu estou percebendo que, como vocês estão aprendendo, e o aprendizado ele é contínuo, não é fácil, mas lei tem, né? Lei tem para poder fazer até não sobra, né? Sim. Não tem que inventar lei. Não tem. O que tem que fazer é trazer a verdade, trazer estudos e trazer a transparência. Você tem um púlpito, tem a voz. Essa voz está falando comigo, que está falando com o cidadão, que está falando com o guarda municipal. Vai ter essa mesma voz lá, caso seja eleito? O que você acha, PH? Eu venho trabalhando diretamente para a melhoria da profissão. Então o guarda municipal já entendeu que o projeto tem que ser para o guarda e não para a guarda. Diante disso, da profissão guarda municipal. Então, o púlpito, né, ele serve para que a gente possa expor os problemas, como vereador, né, defendendo uma categoria profissional, mas como eu relatei para você, PH, existem problemas, né, que são de cunho institucional, aonde a entidade de classe é que vai resolver, mais fortalecido com o suporte do mandato eletivo. Entendeu? Porque uma coisa não caminha distante da outra. E essa sempre foi, né, a retórica dos outros pré-candidatos, os outros candidatos e o outro colega que infelizmente deixou a cadeira de vereador, né, sem estrutura nenhuma, a categoria ao bel prazer. É muito bom aprender. É muito bom aprender. Agora vamos relaxar um pouquinho a cabeça. Você escreveu um livro, né? Em um livro com a cara da cidade. Mas tu gosta disso, né? Tu gosta disso, né? Cara, eu tentei comprar esse livro. Fiz de tudo. Porque eu queria botar aqui no meu acervozinho de humilde, tá vendo? E eu não consegui ter acesso a esse livro. Queria lê-lo. Eita! Então, agora você está de posse, né, de um material para que a gente possa construir uma nova realidade para a cidade do Rio de Janeiro. Então aqui, né, é o material a qual a gente vai levar ao Executivo Municipal, aos outros colegas vereadores, para que a gente possa construir o avanço da categoria, porque o maior beneficiado, além do guarda, é o cidadão carioca. Muito obrigado, Sanches. Vou ler isso aqui, já vou começar a ler hoje mesmo. Guarda Municipal, um plano municipal de segurança pública cidadã. Esse livro aqui, ele foi na mão de uma pessoa muito importante, né? Um ministro. Sim, nós conseguimos. Entregue. Eu estou recebendo. A gente conseguiu entregar ao ministro da Previdência, o Carlos Lupe. Conseguimos entregar esse livro, né, a outras autoridades civis e públicas para que possam entender conceitualmente a importância que a Guarda Municipal tem diante de um cenário da segurança pública, né? Hoje, o município, e a gente vê aí nos debates políticos, o quão é importante a gente voltar a atenção do cidadão que mora aí na cidade para essa questão da segurança pública. E o órgão responsável de prover esse tipo de serviço é a Guarda Municipal. PH, nós temos aí no Executivo Municipal a prestação de 2 serviços de forma básica, que é a saúde e a educação. Mas na hora, né, de nós executarmos um serviço de segurança pública municipal de forma básica, é o básico, é fazer o básico. Nós não temos a prefeitura se exime dessa responsabilidade e deixa a cargo de outros entes da federação. Mas como eu falei com você no começo da nossa conversa, a única corporação que tem amparo constitucional de te proteger
é a Guarda Municipal. As outras corporações vão fazer o serviço depois que o fato ruim aconteceu, depois que o crime aconteceu. Polícia investigativa e a polícia ostensiva, aí, que é a polícia militar. Apenas a guarda vai prevenir de você ser acometido aí de uma violência. Perfeito, Santos, perfeito. O recado básico de quem é um gestor, assim eu posso falar, a prevenção é a ferramenta mais barata do mundo. Quando um gestor passa a entender que ele se antecipa, com certeza ele vai trazer grandes resultados para a sua corporação. Santos, você tem uma filha, né? Uma vida pessoal, tá tudo bem, tá tranquilo? Sim, eu tenho um casal. Um menino de 13 anos, né? E uma menina de 10. Sou pai em tempo integral, entendeu? Pai, guarda, pai solteiro, pai dos guardas. Mas a gente vai levando, a gente vai caminhando, né? Sou suburbano, né? Gosto de estar no subúrbio. Eu acho que a cara da cidade é o subúrbio. A gente conhece pessoas, conhece histórias, né? A gente vai se elevando com isso, né? E a gente vai se crescendo como pessoa. Então, diante de tudo que a gente conhece, de tudo das pessoas que a gente vai conhecendo, a gente consegue agregar dentro da nossa vida, do nosso conhecimento profissional e pessoal. E a banda? Rapaz, há muito tempo eu não toco um rock and roll, mas a gente tá voltando, fazendo aí devagarzinho, né? Mas tu tocou na questão do livro. Esse é meu segundo livro, cara. Rapaz? Esse é meu segundo livro. Eu escrevi um outro livro, que esse é voltado, né, para a área técnica de segurança pública. Eu sou conhecido como Vinícius Sanches, aqui na instituição, GCM Sanches, mas o meu outro codinome é Vinícius Farnel Sanches, porque eu sou escritor de literatura de RPG, né, de jogos infanto-juvenis. Então eu já escrevi um outro livro a respeito disso. E a gente vai caminhando, construindo aí a nossa família, construindo uma seção profissional. E a gente está na luta pela categoria, pela profissão há um tempo, né? A gente não está aqui de paraquedas. Então essa é a diferença. Perfeito. Meus amigos, vocês estão vendo que 1 hora e 7 minutos voaram. Porém, o assunto aqui tem situações que a gente tem que conversar, a gente quer encerrar, porque é 1 hora e tal, mas quando uma coisa boa, a gente vai vivendo e vai falando. Processos, Santos. Como é que andam os teus processos? Como é que anda a parte do poder judicial, nas demandas? Porque quando a política falha, quando os acordos não conseguem caminhar, né? A sociedade é quase que perfeita no campo democrático por direito. Aí vai ter que ir para a mão do capa preta. Como é que está aí o processo da associação? Pode mais você estar ciente do seu trabalho, que quase ninguém assiste, ou melhor, se assiste não comenta, mas a gente tem que falar. Como é que estão as suas ações judiciais da sua associação? Bem, a gente vem, né, entendendo o processo de ascensão profissional há algum tempo, né? E a gente viu que há alguns entraves para que as coisas aconteçam. Então a gente entendeu que um dos caminhos a serem percorridos era judicializar. Então, em 2022, a gente começou a angariar, né, profissionais para que a gente pudesse levar essa demanda ao judiciário, porque quando a gente tem, né, esses conflitos, a gente resolve no Poder Judiciário. Então, em 2023, a gente coloca, né, numa ação coletiva, o processo de promoção para mais de 300 guardas. Eu acredito que vocês já devem ter conhecido aí o grupo dos 300, né? E esse grupo coeso foi buscar, fora, né, aqui do Rio de Janeiro, um profissional extremamente capaz para que a gente pudesse resolver a nossa situação. Porque alguns colegas, diante do judiciário, tiveram êxito. Mas por que esses colegas não traçaram o caminho das Índias para a coletividade? É incrível, né? Incrível, né?
nós temos aí a presidência de um sindicato que ganhou na justiça a ascensão profissional. A gente tem aí outros colegas que hoje estão no patamar dentro da hierarquia da corporação que ganharam, né, na justiça. E por que não trouxeram esse caminho das Índias para os colegas da categoria? Então, é lógico que a gente, diante de uma coletividade que é custoso fazer isso, né? A gente não conseguiria fazer isso para 7 mil guardas. Então, para reunir 300 pessoas já foi complicado. É um marco. Então, nós conseguimos, né? Hoje, a gente tem aí a contestação da PGM, só que a gente já impugnou essa contestação, estamos confiantes, né, nessa tutela antecipada que a gente fez o pedido, e a gente vai ganhar, e nós vamos ter 300 guardas, né, angariados aí com a sua função, sejam eles subinspeitores, inspetores regionais, diante aí de uma ascensão profissional que nunca nos foi dada ter. É o caminho da entidade de classe, a qual eu pertencia, que agora estou licenciado, né, e o caminho político que não pode andar separado. Então, muita coisa vai ser feita, mas a gente tem que caminhar, a gente tem que se organizar para isso. E essa situação ela abre, né? Abre o leque, né? Abre o leque porque já é um absurdo eu fazer parte de uma entidade pública, eu ter o direito à minha promoção, um colega coloca na justiça e a justiça cegamente promove ele e não abre um questionamento. Calma aí, isso aqui agora é uma empresa? É um puxadinho de padaria? É um puxadinho de prefeito? É um puxadinho de inspetor-geral? Ou é uma autarquia que pertence à sociedade, que quem paga isso aqui é o contribuinte, e o PH, o Santos e demais colegas vão ficar aí na subserviência? Então, o seu trabalho pode abrir um precedente como ninguém jamais viu na autarquia. Porque 300 promoções da noite pro dia traz a comoção para todo mundo. Lógico, e é o que a gente vem trabalhando, entendeu? Levar a informação real para a categoria. Não adianta a gente, né, se fechar num escritório, se fechar numa entidade e a gente não fazer com que os guardas tenham ciência do que está acontecendo. É lógico que algumas questões jurídicas, né, a gente não pode passar de antemão porque, né, tem um segredo profissional, a gente tem toda uma dinâmica para que seja feita, mas a gente vai avançar. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir êxito nesse processo e o ganho vai ser coletivo, porque vai se abrir um precedente para que a gente possa, adiante, entrar com outras ações e, futuramente, resolver o problema do plano de cargos e salários na legislação. Aí a gente não vai precisar mais recorrer ao judiciário para que isso seja, né, uma realidade para a categoria. Perfeito, Santos. Na minha formação acadêmica, eu sou o acadêmico da antiga, né, conservador. E um dos pontos básicos que eu aprendi foi que o administrador ele tem que ser preparado para trabalhar em ambiente hostil, porque é ali que ele vai ficar bom. E a Guarda Municipal é um prato cheio. E tudo que você passou, eu consegui absorver, como tenho certeza que o público-alvo, Guarda Municipal, também absorveu, tanto quanto a sociedade. Eu absorvi de uma forma muito clara. E você demonstra até uma certa facilidade na caminhada. Porque também é uma década, né? Estudando, como você falou, PH não tem frustração, tem aprendizado. Isso é perfeito. Que aprender com erro não tem a melhor lição da vida. Porém, está terminando um trabalho desse aqui, que é uma entrevista com um candidato diante de um desafio muito grande, mas eu sei que ele tem amigos. E eu agora vou fazer com que ele dá um oi para os amigos dele, aqueles que mais viram que ele vai ali, troca aquelas ideias particulares, que ele tem um apreço, para ele poder ser lembrado, porque sozinho ninguém caminha. Não, sozinho ninguém vai. De fato, ninguém caminha, ninguém caminha. A gente tem inúmeras parcerias, o próprio colega que você mencionou aqui, né, o GCM Nogueira, GCM Reinaldo Monteiro, né, nosso antigo presidente da entidade, que é o Neves, né? O colega que é coordenador de políticas públicas da instituição, que é o Luiz Jorge, conhecido como China, né? Então,
a própria Mônica Paula, que é aí, ela diretora de 2 associações ao mesmo tempo. Então, assim, ela é diretora da ANAGM e diretora aí da Unisguarda. Então, assim, sem falar, já esquecendo aqui do meu Cri-Cri, né? Helvas. Então, vice-presidente da entidade, a qual a gente, né, participou aí de um processo de formação de um conselho administrativo da Previ-Rio, super importante, né? Indicação da entidade Unisguarda. Então a categoria se mobilizou, se fortaleceu, que agora nós temos aí 2 guardas municipais participando de um conselho importantíssimo. Gente, o conselho tem como presidente o próprio prefeito, como secretário, né, o presidente da PGM, né, secretário da Casa Civil. Então são pessoas que a gente pode ouvir e levar demandas da categoria, né, e intervir no que pode intervir. Então, Helvas, conto contigo para você poder fazer essa gestão aí qualificada como você é. Então, assim, diante disso, me apresento como candidato da categoria, já venho trabalhando há algum tempo, né? Vinícius Sanches, sou pai de um casal suburbano da cidade de Carioca, moro, né, no bairro de Marechal Hermes, famoso bairro de Mau Hermes. Venho me colocar diante da categoria para que a gente possa mudar a nossa realidade, né, de tudo que a gente já passou, mas apresentando um projeto real, um projeto concreto, né, publicado, e levando esse projeto para quem pode decidir dentro da prefeitura. Essa é a nossa batalha, essa é a nossa luta. Perfeito, perfeito. Que coisa grandiosa. Que coisa grandiosa. Acho que isso aqui é uma mudança de paradigma, hein? Mas estamos encerrando com muita alegria e tristeza, porque tudo é muito rápido, né? A gente olha assim, 1h17, parece que batemos um papo, mas as informações foram passadas. Eu espero que vocês curtem esse vídeo, mas no campo informativo. Esse vídeo vai ser depois fatiado para que vocês possam observar as partes mais importantes, apesar que tudo aqui é importante, vai ser até difícil fatiar esse vídeo, mas chegamos ao fim da nossa entrevista. Estou muito, mas muito satisfeito, principalmente com a natureza dele, a forma fácil de falar política, a forma fácil de falar de gestão pública, a forma fácil de falar de leis. É o que a gente precisa. A gente está muito tempo, mas muito tempo engessados. A gente não precisa mais de passo de formigas, a gente não precisa mais de um elefante amarrado ao barbante na sala. O que a gente precisa é de libertação. E esse processo é muito sério. É muito sério. E ser sério não é ter uma cara emburrada, não. Ser sério é ter atitudes sérias. Então, estou encerrando a entrevista com o nosso candidato a um cargo de vereador do município do Rio de Janeiro, GCM Sanches. Número é? 12006, Segurança Pública Cidadã, agora TV. Vote Vinícius Sanches, 12006. Sempre alerta! Muito obrigado, um beijo no coração de vocês e que todos fiquem com Deus.